E aí galera, beleza? Eu estou aqui com a Luna Curti, fonoaudióloga, e o Gabriel Fulan, preparador vocal, aqui do Voz do Ser. Uma palavrinha, por favor. E aí, tudo bem? Eu sou a Luna Curti, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz e trabalho com comunicação e voz efetiva, junto com o Gabriel Furlan. A gente tem um projeto que chama Voz do Ser e vamos contar tudo pra você. Meu nome é Gabriel Furlan, eu sou preparador vocal, eu trabalho com voz cantada, preparação de atores, preparação de elenco, sou ator também, e trabalho com voz e comunicação efetiva. Temos juntos o projeto Voz do Ser e estamos aqui para contar para você. Bem-vindo. Obrigado. Então, roda a vinheta. Eu queria agradecer por vocês terem concedido um espaço, um tempo na agenda. E, bom, a primeira pergunta, eu gostaria de saber como que vocês começaram o Voz do Ser? É uma bela pergunta. É uma bela pergunta, muito legal. Nós já trabalhávamos, o Gabriel como preparador vocal, professor de canto, eu como fonoaudióloga. A gente já gostava muito de cuidar da voz e cuidar dessa pessoa que produz uma voz. E aí, um certo dia, nós dois recebemos uma mensagem de um aluno em comum que dizia muito estranho a gente não se conhecer ainda. Falei, não é possível, o Gabriel fala igual você, a Luana fala igual você, Gabriel, eu acho que vocês têm que se conhecer. E assim, a gente se trocou mensagem, se conheceu e, de fato, tinha muita afinidade em como a gente lidava com essa voz, com essa pessoa, com esse comunicador. A gente descobriu que a gente já estava juntos, né? Tipo, fazendo um trabalho de olhar para o que as pessoas sentiam, né? Cada um das suas formas de buscar esse entendimento, a gente percebeu que as pessoas sentiam coisas e o que as pessoas sentem reflete na voz delas. E aí a gente, logo quando a gente se conheceu, a gente ficou trocando essa ideia. A gente ficou conversando sobre isso. E aí, na hora que eu ia embora, a Lu falou, qual vai ser o curso que a gente vai dar juntos? Eu, como assim, né? O curso? Aí eu pensei e falei, aí a gente se olhou, não sei se foi eu que falei, se foi você que falou, não sei. A gente falou Voz do Ser, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. A gente, conversando, a gente percebeu que tem pensamentos e opiniões que as pessoas têm, e isso gera sensações. Essas opiniões geram sensações, e essas sensações, elas são expressas através do nosso corpo e também através da nossa voz. E aí a gente percebeu que mexer só na voz como matéria fisiológica, né, não seria tão efetivo quanto mexer na causa e no efeito, entendeu? Então o nosso trabalho usamos todos os recursos da fonoaudiologia, usamos todos os recursos do canto, da voz, só que de uma forma onde a gente consiga alinhar e aliar todo o entendimento sobre essas sensações e sobre essa voz, entendeu? A gente vai mexer na causa e a gente vai mexer no efeito, né? Assim, uma coisa que é interessante, vocês comentaram isso, a questão dos sentimentos, né? Pela voz, pela respiração da própria pessoa, acaba se até notando isso, por exemplo, um agito, um nervosismo, às vezes até mesmo uma insegurança. E vocês comentaram, acho que faz muito sentido. Eu já vi casos, até mesmo me notei tendo esses problemas, essas inseguranças, e é normal isso do ser humano. E na voz, às vezes uma voz trêmula, uma voz emocionada, pode se revelar um sentimento oculto, algo a mais. Você usou uma palavra que eu quero comentar.
o natural do ser humano, eu não sei se é estar inseguro. Talvez o natural do ser humano seja estar seguro. E aí esses conflitos que acontecem e a gente não sabe como expressar, é porque a gente saiu do natural. Então, se a gente fica nervoso para dar uma entrevista, ou para fazer uma palestra, ou para subir no palco, é porque a gente saiu do natural. Ficou desconfortável, né? Ficou desconfortável. Se é uma sensação desconfortável, porque ela certamente não é natural. Né? O que é natural é muito confortável. Exato. E sim, isso fica expresso na voz. A gente... O que a gente tem cuidado hoje com o projeto Voz do Ser é entender que primeiro veio a sensação. Primeiro a pessoa sentiu aquele desconforto, e isso ficou expresso na voz dela. Eu adoro contar. Expressar é colocar pressão para fora. Ou seja, já existia algo que eu estava sentindo, né, uma sensação esquisita aí, e eu coloquei ela para fora, por meio da minha voz, do meu corpo, enfim. Então, quando a gente cuida dos nossos comunicadores, parceiros, a gente olha para o que ele está sentindo, qual é a sensação, e como isso foi resultante naquela voz ali, que normalmente é a queixa. Ele chega com a queixa de voz, né? E aí a gente vai olhar para tudo isso. Então, a gente poderia cuidar só... Então, você fala, a gente fica nervoso, dá para observar que a pessoa está nervosa pela respiração? Será que é legal que a gente cuide da respiração dela ou da sensação que ela tava? A gente pode cuidar dos dois, né? E a gente consegue observar isso na gente, né? Então, todo esse trabalho começou com a gente observando isso na gente, né? Então, assim, quando eu fico nervoso, minha voz fica assim. Quando eu sinto tal coisa, minha voz fica assado. Em tais situações, eu sinto tais coisas. O que tem a ver a situação com o que eu sinto, com a minha voz, né? Então, a gente aliou coisas que a gente já conhecia, tanto sobre o autoconhecimento, sobre voz, e principalmente a gente ficou observando como isso era na gente, ou como isso funciona na gente, né? Então até hoje isso é o que a gente faz, a gente observa na gente, vê como funciona e aí cria dinâmicas, aí cria exercícios, cria formas de entregar esse serviço. Então, sim, a gente consegue observar o que a pessoa está sentindo através da voz dela, né? Todo mundo sabe fazer isso, né? E que tem coisas que são muito difíceis de esconder, entendeu? Quando uma pessoa tá nervosa, quando uma pessoa tá insegura, ela tá com medo, é muito difícil de esconder, sabe? Em algum lugar isso vai ter que ser expresso. E aí a voz é um dos lugares. E é isso, a gente cuida tanto da onde parte a expressão, quanto da máquina de expressão, entendeu? Interessante. E aquilo, né? É uma questão... A voz, ela é uma forma de comunicação. Existe, além do próprio corpo, que também pode transmitir isso, uma posição, uma postura. Nas oficinas de teatro, que eu já venho aprendendo, percebi isso. Nesse último dia, eu estava acompanhando essa questão. A forma como que a pessoa se apresenta para o público, como que se fala, não só em simplesmente você alterar o tom de voz, mais ou menos assim, ou deixar a voz mais suave, mais ou menos assim, mas também pela simples postura, uma postura de guarda. Às vezes você altera a forma como que se expressa em tudo. E eu até comentei no privado sobre a questão das sombras que nós temos em nós mesmos. Por exemplo, dúvidas, medos, até mesmo a própria aceitação, né, de alguma questão social, alguma questão própria. A gente está o tempo todo comunicando sensações, né? É como quando você vê um filme que você não... Quando você vai contar para alguém de um filme, você não fica contando as falas do filme. Você não conta... qual a cor da roupa da mocinha, né? Você conta o que você sentiu ao assistir um filme. Você fala, olha, eu assisti esse filme, é muito legal, porque eu achei incrível. Tem uma cena que eu senti uma coisa maravilhosa. Que é muito emocionante. É muito emocionante, é muito radical. Você conta o que você sentiu. E a sua voz, ela não é diferente.
sabe? Aí todas essas justificativas, né? Os porquês, eles nem sempre são tão importantes, né? Porque o mais importante é o que você está sentindo. Se a gente descobre o que a pessoa está sentindo, a gente consegue fazer com que ela pare de sentir. Na verdade, né? A gente consegue fazer, né? A gente consegue ajudar a pessoa a topar, querer sair, querer parar de sentir o que ela sente, né? Cada um é livre para escolher o que sente. Então, sabendo disso, a gente resolveu fazer um trabalho desse jeito, levando em conta tudo que as pessoas pensam, levando em conta o que elas sentem, e aí olhando para como essa sensação fica expressa. Isso que você falou, a forma como ela se apresenta, a forma como ela se comunica, é que não dá para dizer que a voz é uma forma de expressão, né? E a comunicação sempre acontece nas sensações, entendeu? Então, porque se eu falo pra você a palavra casamento, não dá pra dizer que a palavra em si comunica alguma coisa. Porque o que você pensa sobre casamento não é o que eu penso sobre casamento. Entendeu? Né? Tem um exemplo que é muito legal, né? Se eu falo assim, a menina aprendeu que casamento é um marido que vai cuidar da casa, que vai ajudar, que vai... sei lá o que ela aprendeu. Aí o menino aprendeu outra coisa, que casamento é uma pessoa que vai estar com ele o tempo todo, que vai transar todo dia, né? Enfim, cada um aprendeu uma coisa. Aí quando ele chega pra ela e pergunta, você quer casar comigo? Eu não sei se eles estão falando da mesma coisa, entendeu? Por isso que dá chabu. Porque um falou uma coisa, o outro falou outra coisa, e aí parece que falou a mesma coisa, entendeu? Então a voz pode ser usada para a comunicação, mas nem sempre isso é feito. Porque as pessoas... a gente aprendeu a ouvir a nossa razão, né? A ouvir o nosso cérebro. Então a gente faz links mentais. Então a gente não presta atenção no que está sendo sentido e no que está sendo falado nas entrelinhas, entendeu? Então por isso que um exercício muito legal é sempre deixar muito claro tudo. Deixe claro, é casamento que você quer, mas o que é casamento para você? Me fala, o que você pensa sobre isso? E aí a gente consegue usar a voz para se comunicar. Senão a gente pode também usar para mascarar as coisas que a gente sente. Só que isso fica bem, bem nítido, né? Só não vê quem não quer. Interessante, muitas palavras que me levantou uma questão interessante sobre isso. Mas você falou agora há pouco em mascarar os sentimentos. Explique-se melhor essa questão. Dá uma vontade de corrigir pela forma. Então a gente tem sensações. Estou sentindo alguma coisa agora e aí eu me expresso, certo? Você falou sobre uma forma de expressão. A gente tem usado agora recentemente uma máquina de expressão. Então nosso corpo, nossa voz, nosso corpo é uma máquina de expressão. Um dos produtos é a voz, né? Mas primeiro eu estou sentindo coisas. E aí, quando a máquina expressa algo, tem coisas que eu não gosto. Eu não gosto da minha voz, não gosto do jeito que eu falo, não gosto de que minha postura não é correta. E a gente fica tentando mascarar, corrigindo a forma. A gente quer corrigir a máquina de expressão. Então fala mais grosso, fala mais fino, para de gaguejar, arruma essa postura. Só que isso está na forma. Certo? Existe uma sensação que veio antes, que só estava sendo expressa. Por exemplo, né? O quanto a gente não conhece de cursos de oratória, cursos para que você aprenda a falar melhor, cursos para que você aprenda a usar o vocabulário de uma forma mais exata. E eles funcionam, claro que funcionam. Todos esses cursos são muito funcionais. O único detalhe que a gente percebeu que a gente pode acrescentar para tudo isso que já existe e já funciona não adianta mexer só na forma, entendeu? Por isso que eu falei, tenta mascarar. Porque às vezes você está muito irritado, mas você está num ambiente onde você não pode ficar irritado, você não pode se exaltar. Aí você começa a falar com a sua voz um pouco mais presa, você tenta usar as suas técnicas para controlar uma sensação. Só que todo mundo viu, né? Ninguém é bobinho, todo mundo viu que você ficou puto e tentou se segurar, entende? Então por isso que a gente falou, tenta mascarar. Não consegue mascarar. Só tentou mascarar, não conseguiu. Só que ela, já que é uma ferramenta, já que é um meio de comunicação,
puta, pode ser usado para se comunicar de verdade, não para esconder coisas, entendeu? Já que não vai esconder, não tem por que usar pra isso. Já fala. Em outras palavras, vá direto ao ponto, não esconda. Isso, não esconda, não esconda. Já que você vai se sentir exposto, já exponha. Bom, eu vou fazer agora umas questões um pouquinho mais técnicas, né? Sobre a primeira questão a respeito da importância, né, que você pode levar da fonoaudiologia para a comunicação em geral, por exemplo. Que eu já vejo vários casos, nós tivemos o discurso do rei que citou isso. É importante nós comentarmos sobre como você pode se comunicar perante uma multidão de pessoas. Entendi. A fonoaudiologia eu adoro a definição de fonoaudiologia. É a ciência que estuda a comunicação. Acho isso muito legal. Então, tem várias áreas a fono. Tem a área que estuda a audição, porque faz parte da comunicação, a área que estuda a voz, o equilíbrio, nossa, não deixa de esquecer, leitura escrita, desenvolvimento infantil, enfim. A fonoaudiologia abrange muitas áreas em que, se você olhar, tá todo mundo falando de comunicação. Eu acho muito, muito valioso, muito preciosa essa profissão, obviamente, né? Eu adoro essa profissão. E muito lindo. O Discurso do Rei é um filme muito lindo, que contemplou a fonoaudiologia. Todas nós ficamos muito felizes com isso. E eu adoro aquela cena em que ele gravou, não sei se vocês lembram, ele gravou corta essa parte. Tô brincando. Brincando, é muito legal. Depois a gente vê junto pra gente estudar. Porque tem uma cena que o fonoaudiólogo coloca no ouvido do rei, do futuro rei, uma música para ele ouvir muito alto enquanto ele lê. E nisso ele não gagueja. E ele vai descobrir depois, porque ele entrega no CD, como chama? O disco, e ele vai ouvir em casa um tempo depois. E aí ele confia nesse fonoaudiólogo. E é muito maluco isso, porque como assim ele parou de gaguejar quando ele parou de se ouvir? A fonoaudiologia tem bastante respostas para isso e bastante busca de respostas para isso. Como voz do ser olha, o que aconteceu naquele momento foi que ele não deu para ele se julgar. Então ele não se ouviu, portanto ele não se julgou, portanto ele simplesmente disse e não gaguejou. É que toda pessoa é muito legal isso, porque é isso mesmo, né? O cuidado com a voz é um cuidado com a comunicação em geral, né? E toda pessoa, ela comunica, como a gente falou, o que ela sente, mas o que ela sente vem proveniente a um jeito de pensar. Então a gente tá sempre comunicando o nosso sistema de pensamento, né? Só que as coisas que tem em um sistema de pensamento não tem no outro, e aí elas se confrontam. A gente fica tentando localizar, e a gente consegue localizar, o lugar onde essa comunicação acontece, sabe? O lugar onde eu possa falar com você sem confrontar o seu sistema de pensamento, sem dizer que o jeito que eu penso é melhor do que o seu, mas um lugar onde a gente consiga realmente fazer contato, porque a comunicação é o contato. A comunicação eu penso assim, você pensa assado, foda-se, tô te contando. Não, é um lugar onde a gente consegue ver a mesma coisa, onde a gente consegue falar a mesma língua, entendeu? É isso. Interessante isso. Uma coisa, a gente vê, as pessoas têm várias ideias, tem até ideologias que seguem à risca ou cegamente, e é interessante isso, né? A comunicação ser, na verdade, o elo para tudo. Por exemplo, questões partidárias, questões religiosas, a gente pode ter divergências, todo mundo tem suas divergências, e é interessante isso que você está comentando agora, né? A gente pode dizer que o impor dizendo a minha ideia é melhor que a sua, nada disso. Isso daí é uma balela, é uma falácia. E justamente isso que como vocês falaram, e bem como você comentou, o discurso do rei, ele cita isso, a pessoa não se auto-julgar, não se autocriticar, para poder deixar a coisa fluir. Isso que é interessante, essa magia.
Muito. E aí, claro que o fonoaudiólogo, ele não ficou dizendo para o futuro rei o como ele deveria fazer com a boca, né? Como mostra as tentativas anteriores, né? Que coloca um monte de bolinha de gude na boca dele para ele parar de gaguejar, tem um monte de estratégias. Nossa, a gente já teve muitas polêmicas na fonoaudiologia sobre a gagueira, né? Então, no discurso do rei fala muito sobre isso e ele experimenta coisas muito corporais, lembra disso? Ele vai, rola no chão, pula, o fonoaudiólogo faz esse rei olhar para as pessoas como iguais. Faz ele se julgar menos, certo? Faz ele rolar no chão, ele faz o rei rolar no chão. E aí, o que ele sente? Segurança. Ele sente confiança. E como ele se comunica no final? Com confiança e segurança. É com técnica? Não, é com segurança e confiança. Ah, você tem que ver esse filme. Porque é muito legal isso, é muito legal a gente... é muito legal ver o quanto já tem de resultado, sabe? O quanto a fonoaudiologia dá resultados, né? Assim, com todos os exercícios e como isso pode ser levado a um entendimento ainda maior, né? Como tudo isso dá pra a gente olhar um pouquinho mais profundamente para esse assunto. É muito legal. Interessante. O fonoaudiólogo do discurso do rei era um fonoaudiólogo voz do ser, tá? Era tipo o nosso estilo, né? Interessante. Se gostaram, galera, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva no meu canal, que vocês vão me ajudar e muito, beleza? Um forte abraço e até lá!